E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar a tratar o teorema da divergência, e o teorema da divergência é sobre superfícies fechadas, né? A gente vai começar por aí. Então, por uma superfície fechada S, a gente quer dizer uma superfície que consiste em uma peça conectada, que não vai se interceptar, e que envolve completamente uma única região finita de espaço, que vai ser chamada de interior. Então, um exemplo fechado tem essas S e não existe. E dentro existe uma região interior. Tá? Então aqui, né, a nossa superfície fechada é chamada de fronteira de S. Né? A gente vai incluir S. Então, uma esfera, um cubo, um toro, terno de bicicleta inflado, são exemplos de superfícies fechadas. Né? Por outro lado, não são superfícies fechadas um plano, uma esfera com um ponto removido, um cilindro infinito. Uma superfície fechada sempre tem dois lados e tem uma direção natural positiva, tá? Aquela para qual a normal aponta para fora do interior, né? Ou seja, aponta para o exterior. Tanto para essa nossa superfície, se a gente tomar normal em dado ponto, a sua direção positiva, tá? É, a gente deve sempre entender que a superfície fechada ela foi orientada dessa maneira, a menos que seja especificado uma orientação diferente. Tá? A gente agora vai generalizar o espaço tridimensional, tá? Ou para o espaço tridimensional, a forma normal do teorema de Green, que a gente já viu. Né? Então, por definição, então, seja, seja um campo vetorial F. Vamos ver. Descrito, né, por escalares, campos escalares multiplicados por versores, MI, NJ, PK. Isso é um campo vetorial, né, diferenciável em alguma região D. Né? Então, pela divergência de F, a gente está tomando uma função escalar, então, tomar chamada de div, né, do divergente de F, a divergência de f, a gente vai tomar essa função escalar nas três variáveis definidas em B. Então, aqui, o nosso divergente é del m del x mais del n del y mais del p. E aí, a gente tem o teorema da divergência, né? O que o teorema da divergência vai nos dar? O teorema vai nos dar que seja S uma superfície positivamente orientada, tá? E fechada, né? Uma superfície fechada, positivamente orientada.
longitudinalmente orientada, com interior D, e seja F aqui, né, na nossa nomenclatura, um campo vetorial. Continuamente diferenciável. E ele tá num domínio, e o domínio precisa estar contendo essa região D. Contendo D. Então, vale a relação de que a integral dupla, ou melhor, a integral de superfície sobre S, de f escalar ds, tá? É igual a integral tripla sobre D do divergente de f, calculada ao longo do volume. A gente vai escrever dv, né? Como sendo nas nossas coordenadas triangulares como dx, dy, dz, né? Assim como na integral triangular, né? Que a gente calcula nos outros sistemas de coordenadas, particularmente nos sistemas de coordenadas esféricos, a gente vai ter um outro elemento de volume. Tá? Por isso que dv é generalizado. Então, o teorema aqui, às vezes, ele vai ser chamado de teorema de Gauss. Então, fisicamente, o teorema da divergência é interpretado como sendo uma forma normal do teorema de Green. Né? Então, se a gente pensar em F como sendo um fluxo, um campo de fluxo tridimensional, primeiro a gente olha no lado esquerdo dessa relação, a integral de superfície vai representar o transporte de massa sobre uma superfície S, né? Um fluxo saindo de S, né? Se a gente considerar um fluxo positivo de S, né? Positivo, no sentido normal, dentro da orientação tradicional. E agora, se a gente olhar para o lado direito da relação, né? A gente segue e ela vai mostrar que o valor do divergente de f, né, em x, y, z, ele pode ser interpretado como uma taxa de fonte em x, y, z. Então, a taxa em que o fluido começa a ser adicionado num ponto A ser fluido, né? E ele pode ser interpretado positivo ou negativo, dependendo da orientação da nossa superfície. Né? Então, a integral do lado direito, ele representa uma fonte para D. Né? Então, a princípio, né, o que ele está dizendo é que se a gente pegar algum campo vetorial que está sendo gerado em um ponto e esse ponto vai ser considerado uma fonte, visto que está divergindo alguma coisa, vai ser divergido o fluxo, né? Essa é a relação do lado esquerdo e do lado direito, e esse fluxo vai atravessar completamente uma superfície fechada S, dado pela integral de superfície. Né? É essa a interpretação. Tá? Então a gente pode relacionar a integral de superfície do fluxo com a integral tripla, né, sobre a região do divergente de f. Tá? Então, o teorema da divergência ele vai nos dizer que o fluxo através de S vai ser a taxa da fonte, né, para essa região, para esse interior D. Tá? Essa a relação, tá? Taxa de fonte para D.
a interpretação física, né? Então, ou seja, o fluxo resultante saindo de S é o mesmo, né? É o mesmo que a taxa em que o fluido ele é produzido, né? Ou adicionado, né? Ao fluxo dentro dessa região S, tá? Ou seja, esse fluxo ele precisa ser produzido no interior da superfície. Fluxos que entram pela superfície também vão sair pela superfície, então eles não são adicionados na conta, tá? Para completar o argumento, né? A menos que também tenham fluxos que entrem na superfície e morram no interior, tá? Então, para completar o argumento, a gente vai ter que mostrar que o divergente de F ele é uma taxa de fonte no ponto z, tá? Então, para ver isso, a gente vai tomar um P0, tá? Um ponto x0, y0, z0, como sendo um ponto dentro de da região D, onde F ele é definido. Lembrando que D tá dentro do domínio, no domínio do campo vetorial, tá? Então, a gente vai tomar um ponto P0 qualquer. Então, para simplificar, a gente vai denotar o divergente de F no ponto 0 como sendo del M e del X no ponto 0, del N e del Y no ponto 0, e assim vai indo, né? E isso vai ser o valor dessa função em P0. Então, a gente vai considerar uma pequena caixa retangular com arestas ΔX, ΔY e ΔZ, paralelo às coordenadas, aos eixos de coordenadas, e com dos vértices em P0. Então, aqui, a nossa demonstração, né? Na verdade, a gente tentativa de interpretar isso aqui, né? A gente tem um ponto P0, tá? Esse ponto P0 tem coordenada x0, y0, z0, tá? E aqui a gente vai tomar uma caixa com arestas todas paralelas aos eixos. Então, ΔX, ΔY, Z. Então, e e aqui atrás a gente também tem, né? Tem escondido, a gente podia fazer pilhado, mas melhor não perder tempo. Então, aqui, comprimento delta, tem comprimento ΔX, ΔY e aqui ΔZ. Deixar o ΔZ aqui, fácil de enxergar, tá? Tá vendo? Então a gente vai considerar esse nosso pequeno triângulo, tá? A gente vai tomar os vetores normais como sendo sempre apontando para fora, né? Como de forma usual, dado que são a superfície fechada, a forma usual é normal para fora, né? Então, no topo da nossa caixa, a gente, em cada face da caixa vai ter um vetor normal, né? E vai ter um vetor normal. E a gente vai ter um vetor normal. E outro. Tá? Então, no topo da nossa caixa, o nosso vetor normal vai coincidir, lembrando que esse vetor ele é um versor, então ele é unitário, ele vai coincidir com o versor K, né?
Mas na parte de baixo, né, ele vai coincidir com o versor menos k. Tá bom? Então, o fluxo que ele cruza a parte de cima, né, na direção normal, né, direção normal na parte de cima da nossa caixa, vai ser dada pelo campo vetorial nesse ponto. Portanto, o fluxo que na parte de cima vai ser dada pelo campo vetorial, né? Então vai ser uma f de x0, y0 e z0 mais ΔZ, né? Essa vai ser a coordenada, né? Z0 mais ΔZ. Vetorial, não, desculpa, escalar o vetor k, né? Que é o vetor normal, vezes o elemento de volume, delta x, ou elemento de área, quer dizer, delta x, delta y, né? Delta x, delta y. Portanto, o que a gente tem aqui é o nosso P0 calculado no ponto, não P0, né? O P calculado no ponto x0, y0, z0 mais delta z. Como ele é dado escalar com um vetor ele mesmo, né? A gente vai ter igual a 1, né? Tá? E aí a gente multiplica só pelo elemento de área. Delta x, delta y. Tá? Esse é o fluxo em cima. Tá? Enquanto o fluxo embaixo, na fase inferior, na direção normal, né? Aqui a nossa direção normal é o versor menos k. Então, embaixo, aqui embaixo, o fluxo vai ser simplesmente calculado no ponto x, y, z. Quer dizer, x0, y0, z0, né? Escalar vetor menos k vezes o elemento de área. O elemento de área. Tá? E esse produto vai dar menos o P, dessa vez é o P0, né? Vezes o elemento de área. Tá? Então, o fluxo resultante sobre essas duas faces combinadas, tá? Eles vão ser aproximadamente porque a gente não está tomando limite, né? A gente está tomando tamanhos não infinitesimais, né? Então, o fluxo resultante vai ser aproximadamente esse P0. Da hora eu tô escrevendo P0. P de x0, y0, z0 mais delta z. Isso, né? Menos o P de x0, y0, z0, vezes os elementos, o elemento de área, tá? O elemento de área. E, né, o que é essa relação, né? Essa relação é exatamente, né, a nossa relação que a gente vai tirar lá do começo no cálculo de uma única variável, quando a gente vai definir derivada. Pode descrever isso como sendo ΔP, ΔZ, né, vezes ΔZ, ΔX, ΔY. Tá? A gente compensou, né, colocando o ΔZ em cima, e aqui o que tem dentro é exatamente o ΔZ. A gente pode usar esse artifício, né? Então, o coeficiente, a diferença no quociente é aproximadamente igual à derivada parcial, né? E a gente consegue a nossa primeira linha, né? Uma relação que pode generalizar, fazendo para as demais regiões do espaço. A gente está fazendo aqui para Z, mas a gente pode fazer analogamente a mesma relação para Y e para X. E aí a gente vai encontrar que o fluxo sobre o topo e o fluxo resultante, né? O fluxo resultante sobre o topo e a base, né? Então, fluxo resultante
sobre topo e a base vai ser aproximadamente a nossa derivada parcial P em Z, calculada no ponto zero, né? Vezes ΔX, ΔY, ΔZ, que é o elemento de volume. Tá? O fluxo sobre os dois lados, fluxo resultante sobre os dois lados, né? Vai ser aproximadamente a derivada parcial de n em y, calculada em zero, vezes o elemento de volume, né? E o fluxo resultante sobre a frente e atrás, né? Resultante sobre frente atrás vai ser del m, del x, em zero, dx, delta x, quer dizer, delta y, delta z. Tá? Então, se a gente adicionar esses três fluxos resultantes, a gente vai ter, né, o fluxo resultante, a taxa, né, de fluxo sobre a caixa inteira, né? E a taxa de fluxo sobre a caixa inteira vai ser o fluxo resultante sobre todas as faces da caixa, né? Então, se a gente somar, vai ter a taxa de fluxo, que é o fluxo resultante sobre todos os lados, né? E isso vai ser, então, igual à adição de cada um dos lados, né? Portanto, del M, del X, mais del N, del Y, mais del P, del Z, vezes os volumes. Ok? Tudo isso calculado no ponto zero, né? Calculado no ponto zero. Se a gente usar, então, se a gente conseguir agora interpretar, né? Usando isso, a gente consegue interpretar a ideia do divergente de F, né? Uma vez que a gente quer saber aqui, isso aqui é uma aproximação. Quando a gente vai tomar, né? A gente vai tomar o fluxo, a taxa de fluxo completa, né? A gente não vai tomar caixa, né? A gente quer em cima de pontos. Então, a gente vai tomar a taxa de fluxo como sendo exatamente o limite com a caixa tendo volume zero, tá? A caixa tendo volume zero, né? Da taxa de fluxo da caixa, então, taxa da caixa, sobre o volume da caixa, né? Tá? E isso aqui, né? Vai ser exatamente a definição do divergente da F no ponto zero. Tá bom? Então, a gente vai fazer um exemplo. O exemplo é o seguinte: a gente precisa verificar o teorema, né? Usando F, usando um campo escalar dado, não, um campo vetorial dado, que é o nosso velho conhecido radial. Xi, YJ, CK. Tá? E S é uma esfera, então S, esfera com O igual a. Tá bom? Então, para a nossa esfera, né? Para a nossa esfera, o nosso versor normal vai ser igual a o versor
né? E J, CK sobre a norma dele. Mas nosso vetor é radial, portanto a norma dele é o valor do raio, mas sobre A. Tá? Dessa forma, o fluxo do campo, esse campo sobre, né, vai ser simplesmente A, né, A. E, portanto, a integral dupla, a integral de superfície sobre S desse fluxo vai ser igual a 4π ao cubo. Não deveria ser surpresa para ninguém, que é o volume da esfera, né? Não, não o volume da esfera. É 3 vezes o volume, né? Por outro lado, né? Aqui o de F nosso divergente de F é direto, né? É imediato, ele vale 3. E aqui a nossa integral tripla, agora sim, né? Sim, a gente vai... É por causa disso que aqui tem que ser os 3 vezes o volume da esfera, né? Então a integral tripla sobre essa região D, né, do divergente de F, vezes o elemento de volume, vai ser uma esfera, então é bem estabelecido qual é essa integral, né? Então vai ser simplesmente 3 vezes o volume da esfera. Então, dá exatamente isso. Tá? Então aqui de fato a gente verifica que as duas integrais são iguais. Mais um exemplo, a gente vai usar o teorema da divergência para calcular um novo fluxo. Tá? Novo fluxo sobre um novo campo vetorial, né? Então, é o cubo I mais ao cubo J mais dk. É o cubo K. Tá? E aqui, de novo, a gente vai tomar a nossa esfera com raio ρ igual a A. Tá bom? Então, aqui, o divergente já não é tão imediato. Né? O divergente dessa F é 3 vezes... 3 vezes ao quadrado mais y ao quadrado mais ao quadrado. E isso aqui é exatamente rho quadrado, né? É quadrado. 3 rho quadrado. E aí a gente quer calcular o fluxo do campo vetorial, né? Então aqui, se a gente usa o teorema, né? É muito mais fácil a gente calcular, por mais que pareça bizarro, é mais fácil a gente calcular uma integral tripla do que uma integral dupla nessa situação. Então, a integral do fluxo FDS vai ser 3 vezes, pelo teorema, né? A integral tripla sobre a região D de ρ quadrado dv. E aí, né? A gente vai ter as integrais que dependem de ρ e de θ são imediatas, né? A gente só vai precisar, a gente só vai ter problema com a integral que depende de ρ. Então, 0 a A de ρ quadrado vezes 4π 4π ρ quadrado de ρ. E essa integral é trivial, né? A integral é uma integral simples, né? A gente cálculo de uma variável, tá? Então, aqui, né, a gente prefere usar a integral tripla, né, dividindo ela em uma esfera, né, porque apesar de ser uma integral tripla, duas das integrais são imediatas, né, porque é uma esfera simples, né,
E aí a gente precisa lembrar que aqui para as nossas coordenadas, o elemento de volume vai dar 4π rho quadrado de rho. Tá? Mais um exemplo. Aqui, então, agora, se a gente tomar S1 como sendo uma proporção de uma superfície de um paraboloide, tá? Então, S1 vai ser dado pelo paraboloide Z igual 1 menos x, 1 menos x quadrado menos y quadrado. Tá? E ela está sobre o plano XY. E S2 vai ser a parte do plano XY que está dentro, né? Sobre um círculo unitário, tá? Direcionado com a normal N apontando para cima, tá? Então a gente vai tomar um campo vetorial F. Então, F é um campo Z I mais X Z J mais Y mais XYK. Tá? E a gente vai calcular o fluxo de F sobre S1, né, usando o teorema da divergência com relação ao fluxo sobre S2. Tá? Então, aqui, né, o que a gente está fazendo paraboloide, a nossa S1 vai ser isso aqui, né? E aqui o nosso S2 vai ser isso. Então, a nossa ideia aqui é a gente tomar S1 como sendo uma porção das... a gente vai imediatamente perceber que o divergente daqui é zero. Né? O divergente disso é zero. Então, se a gente tomar um S2' como sendo a mesma superfície que S2, então S2' é essa superfície de baixo. E aí o vetor normal para cá. E se a gente... Só que aqui a gente está, né, orientando ela para o lado contrário, porque agora a gente tem uma superfície fechada, né? Então aqui a nossa normal do S2' é menos a normal do S2, tá? Então a nosso normal para o nosso caso vai apontar para baixo. A superfície S1 mais S2', essa aqui é S1, né? Então, se essa é S1, a normal também está apontando sempre para fora, tá? Ela é uma superfície fechada, né? Então, com N apontando para baixo, nesse caso, né, a gente tem uma superfície fechada, quase parecida com a situação com S2, tá? Que é, caso está apontando para cima, tá? Então, pelo teorema da divergência, a integral de fluxo sobre essa somatória, S1 mais S2', do fluxo, né? Então, do campo vetorial escalar ds é o quê? É zero. Tá? Zero, tá? Por que ela é zero? Justamente porque, pelo teorema, a integral tripla do divergente da f no volume tem que ser zero. O divergente é zero, então a integral tripla também é zero. Então, isso aí é zero. Tá? Isso significa que isso aqui, né? Isso aqui vai ser igual à integral dupla sobre S1 desse fluxo, né? Menos a integral dupla sobre S2'. Tá? S2, na verdade, tá? Mudou a orientação, né? Mudou a orientação, então a gente corrige aqui. Sobre S2 de F escalar ds. Tá? Então, aqui, né? Como a gente tem que a normal ela é coincidente com o vetor K na superfície S2 e não S2'. S2' ela é menos K, tá?
Como aqui a normal ela é coincidente com a superfície com K, né? A gente pode tomar aqui a integral dupla sobre S1 de f escalar ds é igual à integral dupla sobre S2 de f escalar ds. Tá? E o que é isso? Né? Isso aqui é integral dupla sobre S2 de f escalar versor k elemento de superfície. Tá? E aí fica mais fácil, né? Então, isso aqui vai ser a integral dupla sobre S2, né? De xy dy dx. Ou dx dy. dy. Tá? Então, né, a gente pode interpretar isso também simetricamente em coordenadas polares. Bom, eu vou deixar um problema. Tá? O problema é o seguinte. Seja um como sendo a parte do paraboloide parte do paraboloide z igual a 1 menos x quadrado menos e quadrado. Menos y quadrado. Tá? Sobre o plano XY. Tá? Vai ter o. Ser bem parecido, tá? Bem parecido. Fazer. Tá? Então, seja S1 parte do paraboloide tal, tal, que está sobre assim, que está acima do plano XY. Acima plano XY, tá? E S2 o disco unitário no plano XY. Então, e S2 o disco unitário no plano XY. Tá? Use o teorema da divergência. Teorema da divergência para encontrar o fluxo de F para cima, através de S1. Através de S1, onde F igual com Z, e Z tá? Bom, era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.